Soldados de Jesus, armados, atenção, firmes na força do Senhor, firmes na força do Senhor, por Cristo lutarão. Já com poder firmados, mais fortes no Senhor, quem crê na força de Jesus, quem crê na força de Jesus é mais que vencedor. Nunca desguarnecidos de alma fraquejar, virtude e graça de Jesus, virtude e graça de Jesus a todos suprirá. Graça e paz. O texto que vamos refletir hoje encontra-se em Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 18. Como usar a armadura de Deus e vencer as batalhas espirituais. Vou compartilhar com vocês um texto que eu encontrei no Google do pastor Antônio Júnior. Muito interessante a explicação de como utilizarmos esta armadura no dia a dia, no dia das nossas batalhas espirituais. As peças são a armadura, nos ombros, a couraça da justiça, nos pés, calçar na preparação do evangelho da paz, usar o escudo da fé, o capacete, a salvação. São itens de defesa. A espada, a palavra de Deus. Linguagem figurada de Paulo para nos dizer que nós devemos levar conosco a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Item 1. Cinto da verdade. No soldado era, entre outras coisas, para sustentar a sua armadura. Na armadura do cristão, o que nos sustenta é a nossa integridade. Ou seja, nós devemos sempre falar a verdade e devemos sempre fazer o que é certo, porque assim nós estaremos protegidos. A verdade é a palavra de Deus. O diabo fará de tudo para tentar nos convencer que a palavra de Deus é mentirosa. Ponto 2. Couraça da justiça. Usada para proteger o soldado de um ataque fatal no seu coração ou em outros órgãos importantes. Sabemos que o diabo também nos ataca constantemente com mentiras, acusações e lembranças do pecado do passado, fazendo com que pensemos que não somos boas o bastante para andarmos com Deus. Por isso devemos nos apoiar na justiça de Cristo e não na nossa. A Bíblia diz que Cristo não tinha pecado, mas Deus colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados para que ele nos tornássemos justas. Justiça de Deus, por meio de Cristo. Hoje nós somos aceitas por Deus. Assim podemos dizer ao diabo: você não tem poder para me acusar, porque Jesus já me perdoou e o sangue dele me purificou de todo o pecado. Item 3. Vamos proteger os pés com o evangelho da paz. Paulo diz que nós devemos calçar nossos pés com o evangelho da paz. A sandália de um soldado romano era feita de couro na sola e tinha pregos de ferros cravejados para dar firmeza na caminhada e tração na hora que ele fosse batalhar.
Assim também, o Evangelho da paz, que é o Evangelho de Cristo, não nos deixa escorregar e ficarmos inseguras na hora da batalha. Quanto mais uma soldado de Cristo conhece o Evangelho e prega para outras pessoas, mais firmes e resistentes ela fica. E quem derrapa são seus inimigos. Por isso, amada irmã, prepare-se para seguir o Senhor. Aconteça o que acontecer, e assim o diabo não conseguirá roubar a paz dentro do seu coração. No quarto ponto, vamos falar do escudo da fé. Paulo diz que nós devemos usá-lo. O escudo do soldado romano era feito de madeira coberta com couro. Naquela época, os soldados mergulhavam as flechas no óleo e depois acendiam e atiravam no inimigo. Por isso, seus escudos eram muito importantes para proteger o soldado de se queimar. Da mesma forma, Satanás irá lançar flechas inflamadas em nós, em mim e em você, e colocará dúvidas em minha mente, em sua mente, em relação à fidelidade de Deus e à sua palavra. Ele sabe que uma faísca apenas pode causar um grande incêndio e destruir tudo. Por isso, você precisa alimentar sua fé e rejeitar todo pensamento de incredulidade. Ponto 5. Paulo também falou que nós devemos usar o capacete da salvação. O soldado usava para proteger sua cabeça, porque se a cabeça fosse ferida, ele não conseguiria pensar e poderia até morrer, pois é a cabeça que comanda o nosso corpo. Da mesma forma, a cristã ou cristão precisa proteger os seus pensamentos contra doutrinas falsas que o afastam da salvação em Cristo. Quando você tem a esperança correta acerca do Evangelho, você não se apoia em sua própria justiça e nem se deixa influenciar pelas acusações do diabo. Você sabe que é salva pela fé e não por obras. Você é salva somente pela graça de Deus. Por último, Paulo fala da espada do Espírito, a arma de ataque. E por isso, devemos usar a espada do Espírito. Enquanto o restante da armadura elas são armas de defesa, a espada é uma arma de ataque, como falei agora há pouco. E na nossa vida cristã, a espada é a palavra de Deus que nós devemos usar para resistir a Satanás. Em Tiago 4,7 diz que nós devemos nos submeter a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Por isso, não recue, nem tenha medo, porque o inimigo sabe que Jesus já o derrotou. O Senhor venceu todas as tentações e pagou a dívida do seu pecado, do meu pecado, dos nossos pecados, lá na cruz, para que hoje nós tenhamos autoridade sobre Satanás. Basta confessarmos a palavra de Deus com fé, sermos fiéis até a morte, né? E herdaremos a coroa da vida. São essas as 6 peças da armadura de Deus. E quando Paulo termina de citá-las, ele diz que nós devemos orar em todas as ocasiões e também orarmos pelos nossos irmãos, porque ele entendeu que a oração é a oração que nos capacita a perseverar e vencer a batalha espiritual. Espero que você tenha entendido o que é a armadura de Deus e como usá-la.
Não fiquem apavoradas, amadas, diante das batalhas, porque o Senhor, o seu Deus, está no meio de vocês, Deus grande e temível. Temor ao Senhor, teu Deus, é a única indicação na Bíblia. É a única que repetidas vezes nos esquecemos. Nos esquecemos de temer. E como diz a nossa irmã Janaína, pense nisso. Que em 2022 você descubra o verdadeiro significado de uma nova vida em Cristo e seja uma mulher alegre e virtuosa e vencedora, e mantenha sua armadura pronta para o dia da batalha, para aquele dia que você precisar usá-lo. Não esqueça, é o nosso look para o nosso dia a dia, para vencermos as batalhas espirituais, que possamos nos manter firmes espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Que Deus nos abençoe. Querido Pai, bondoso Deus, Deus santo, 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 Deus rico em misericórdia, Deus soberano. Obrigada, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de ouvir a Tua palavra, de ouvir esta reflexão sobre como usar a armadura que o Senhor nos dá diante das batalhas espirituais. Obrigada, Senhor Deus, por o Senhor ter nos ensinado hoje claramente como usar cada peça desta armadura que o Senhor deixou, Pai, escrita em Efésios, Pai, capítulo 6. Obrigada, Deus, e que nós possamos, Pai, usá-la sempre, não tirar nenhuma peça desta armadura e ficarmos sempre prontas para as batalhas espirituais. E nós sabemos que nós somos mais que vencedoras em Cristo Jesus. Obrigada, Deus, por tudo. Obrigada por esta reflexão e obrigada também por cada irmã, cada serva do Senhor que irá escutar esta reflexão, que cada uma possa praticar, não ser somente ouvinte, mas que sejam todas praticantes da Tua palavra. Obrigada, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.